Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Protagonize. É um prazer imenso estar novamente com vocês. Eu sou Josiane Saboia e junto comigo estão minhas amigas Renata primeiro e hoje vocês vão conhecer a Vanessa Godoy. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, obrigada, Josi. É um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir e aprender muito. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Tenho certeza que irá agregar muito ao nosso programa. E o nosso tema é os sonhos. E você já sabe que aqui em São José dos Campos, na rede municipal, nós trabalhamos a pedagogia empreendedora dos sonhos na educação infantil. Então, construímos e trabalhamos com as crianças os sonhos, a importância do sonhar. Mas e você, adulto, que nos acompanha aí em casa? Tem cuidado bem dos seus sonhos? Tem sonhado? Sonho tem idade? O que vocês acham, meninas? Bom, eu acredito que não tem idade. Eu acredito que, como você falou, né, desde a educação infantil já estão trabalhando o desenvolvimento dos sonhos, então eu acredito que nós sonhamos desde quando nós passamos a existir, ali, da nossa consciência, nossa capacidade de compreensão, até o último dia da nossa vida. Eu acredito que o sonho está sempre presente, né? E acredito que a educação ajuda bastante, sim, né? Você mencionou a pedagogia empreendedora dos sonhos, mas eu também acredito que isso vai muito além, né? Isso também está em outras áreas da nossa vida, né? É mesmo, esse trabalho da pedagogia dos sonhos é muito legal, né? E me fez lembrar sobre a influência da coletividade nos sonhos da individualidade, né? Eu inclusive lembrei do discurso de Martin Luther King sobre Eu Tenho um Sonho, inclusive também sobre uma música do Raul Seixas que ele fala: um sonho que se sonha só é só um sonho, e um sonho que se sonha junto é realidade, né? Que bacana ver a importância do sonho individual para si e para a construção da sociedade. Como que isso é importante? Então, às vezes, você que está em casa pode estar pensando: ah, mas o meu sonho é só meu, se eu não realizar não tem problema nenhum. E, na verdade, não é assim. Que um sonho de uma pessoa pode transformar a própria realidade e a realidade dos demais, não é, Renata? É verdade, esse é o sonho com propósito, né? Quando eu ultrapasso a minha vontade, minha individualidade, o sonho com propósito é como que eu vou alcançar outras pessoas através do meu sonho. E aí, quando eu tenho um propósito, primeiro que eu tenho uma energia maior para poder correr atrás dessa realização desse sonho. E eu não serei a única pessoa beneficiada, né? Eu vou beneficiar outras pessoas também por causa desse propósito. Então, eu acho que é muito legal quando a gente consegue associar essas duas questões. O sonho, que pode ser só meu, mas que pode ser também para outras pessoas, né? Sim, inclusive eu lembrei da nossa trajetória no empreendedorismo social, né? Que o foco principal não é só o lucro, o foco principal é ajudar o outro, então pensando no coletivo sempre. A gente fala do empreender a própria vida. E eu acho que é legal também a gente falar sobre a grandeza dos sonhos. Porque muitas vezes a gente tem um sonho, mas acha: ah, não, isso eu não vou conseguir realizar, isso é demais para mim. E o sonho tem tamanho? Se não tem idade, tem tamanho? Ah, eu acredito que não. Eu acredito que todo sonho é sonho, independente do tamanho dele, né? Às vezes o sonho pode ser uma coisa que para outra pessoa é uma coisa muito simples, mas para mim, se ele é o meu sonho, ele tem um valor muito grande. Então, acho que independe. Além dessa questão do tamanho, de independer, também significa que eu tenho que criar ações, porque eu posso sonhar o que eu quiser sonhar. Não é? Não tem limite para os sonhos, mas eu tenho que pensar quais ações que eu vou ter que desenvolver para que esse meu sonho aconteça. E pensando nisso, a Poliana, nossa orientadora, conversou com um convidado muito especial que sonhava além das estrelas. Confere aí, gente. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje o nosso bate-papo é para falar do poder transformador de um sonho. E você que nos acompanha aí em casa, já parou para pensar qual é o seu sonho? Então fique com essa inquietação que o nosso bate-papo hoje vai mostrar para você o que o sonho pode fazer na nossa vida e na vida das pessoas. E para falar conosco hoje, estou aqui com o Danilo Miranda. Seja muito bem-vindo, Danilo. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. E nós vamos falar um pouquinho dessa trajetória que tem a ver com um sonho realizado que tem transformado não só a vida do Danilo, mas a vida de muitas pessoas. E para a gente começar, Danilo, como surgiu esse sonho aí que transformou sua vida?
Obrigado, Poliana, todo o pessoal aqui do CEDEMP, Centro de Educação Empreendedora, aqui em São José dos Campos. A satisfação enorme estar aqui, poder falar um pouquinho do meu sonho, que é o sonho e que acabou afetando naturalmente a minha vida e a vida de mais pessoas, né? Bom, quando eu era criança, vou começar do começo, né? Que eu acho que é um dos objetivos aqui também, muito nobres aqui do projeto. Quando eu era criança, eu gostava da área espacial. Eu olhava para o céu, eu gostava de ver as estrelas, eu gostava de... Tinha umas revistinhas na época que a gente comprava nas bancas e falava, agora a Lua está em fase tal, Saturno está em cima da Lua, Vênus está não sei aonde, Júpiter. Eu achava aquilo um barato. E, bom, como todo jovem nessa área, a gente fala, o negócio é ser astronauta, é ir para a NASA, é ir para Marte, sei lá... Mas era algo muito distante, assim, para mim, né? Eu fazia algumas pequenas observações. Meu pai, eu lembro que com muito gosto, me deu um binóculo. Ia para olhar as estrelas, as fases da Lua, e chegou uma época da vida que eu sabia o nome da maioria das constelações que estavam no céu. Constelação de Áries, constelação de não sei o quê, Touro, enfim, o nome das principais, isso eu gostava muito. E aí esse sonho foi evoluindo, eu gostava muito de matemática na época da escola também, e aí a primeira vez que eu andei de avião eu vi que eu tinha medo de voar. Falei, bom, astronauta não vai dar para ser, porque você não voa nem de avião, imagina voar, né, de foguete e esses outros, né, equipamentos mais rápidos e tudo, né. Então eu gostava muito de matemática, eu participava de competições, eu tive muito apoio dentro de casa, isso é bom enfatizar. Meu pai e minha mãe sempre incentivaram muito estudar, falaram, filho, tem que estudar para vencer na vida, né, ser respeitoso com os professores, enfim, eu tive muito apoio, estudei numa boa escola também, e aos poucos esse apoio, esse suporte da escola dos professores, dos meus pais, ele foi digamos assim, progredindo e crescendo, e chegou uma época que, perto do vestibular ali, falei, bom, o que é que eu vou fazer da vida? E aí eu queria trabalhar com a área espacial, mas eu falei, bom, eu vou passar fome. Meus amigos brincavam comigo, ele é doido, ele vai passar fome, vai formar nisso. Mas aí eu tive aconselhamento de alguns professores que falaram, olha, lá em São José dos Campos tem uma faculdade chamada ITA, que é onde tem uns meninos meio doidos lá, que gostam dessas coisas de avião, foguete. Por que você não tenta? Vestibular é difícil, tem que estudar, muita matemática, não sei o que, mas você gosta, então, por que você não tenta? Talvez lá abra as portas que você precisa. E, assim, eu lembro que eu fiz o vestibular a primeira vez, aí na primeira chamada eu não passei, estudei muito, eu lembro que ficava em casa de noite, eu não fazia nada, eu só saía de vez em quando, domingo, e era só estudando. E não passei, mas aí em seguida saiu a segunda chamada, um pouco eu tive a sorte de passar na segunda chamada e fui. Então, de fato, que aquela dica que os professores deram lá no passado, se estude, vai abrir portas para você, e de fato, o ITA abriu muitas portas, e uma delas foi fazer o estágio na Embraer, que é acho que um dos sonhos de todo josense, eu sou josense de coração também, um dos sonhos é trabalhar na Embraer, eu fiz estágio lá, 1 ano de engenharia, e quando terminou meu estágio, a Embraer estava junto com o governo fundando uma empresa para trabalhar na área espacial. Essa empresa se chama Visiona, é do Parque Tecnológico, e eu fui o primeiro engenheiro a ser contratado por essa empresa. Então eu fiquei muito feliz, assim, tirando os diretores, a gerência, eu fui o primeiro engenheiro, assim, que não era assim, engenheiro de um peão, eu fui o primeiro a ser contratado, recém-formado, e lá eu estou, vai fazer 9 anos que eu estou nessa empresa. Então eu posso dizer que de fato abriu essa dica do professor, corra atrás, faça, foi muito boa. Aí eu formei no ITA, nessa empresa que eu fui, a gente ia, graças a Deus, trabalhar na área espacial, não era astronauta, mas eu tinha medo de voar. Então, eu construo as coisas para os outros voarem, né? Então, tá valendo também. Tá valendo. E aí, esse satélite, esse primeiro satélite que eu trabalhei, um satélite de internet, que ele leva internet para o Brasil inteiro. Foi um satélite que, pela alta tecnologia dele, pelas características, ele não podia ser feito no Brasil, então ele foi feito na França. Aí eu fui para a França junto com a equipe, morei 2 anos lá na França, 2014 e 2015, voltei. Aí quando eu voltei, a empresa falou, olha, agora nós vamos nacionalizar algumas dessas tecnologias. Vamos fazer essas tecnologias que tem na França, nos Estados Unidos, no Japão, na China. Vamos fazer algumas dessas coisas no Brasil. O Brasil já tem muita competência na área espacial, né? Aqui no INPE, o próprio CTA, algumas empresas que são fornecedoras desses grandes centros de pesquisa, mas não tinha uma empresa integradora, uma empresa que nem a Embraer na área aeronáutica, uma empresa que é a Embraer do espaço, não tinha. E essa empresa que eu trabalho tinha essa vontade de ser empresa dessa área, então falou, vamos trazer essa tecnologia para o Brasil, vamos montar um bicho desse aqui. E aí é que entra essa criança aqui, depois, que é o VCube 1, que eu tenho a satisfação de ser o gerente desse projeto, então eu
eu quase considero como um filho. Eu tenho 2 meninas e agora eu tenho um menino adotado, que legal. que é esse satélite, que é o VCube-1. E esse satélite, ele é um satélite, ele tem quase 4 anos, eu considero um filho porque eu fico sem dormir pensando nele às vezes. Então, dá para acho que não é exagero de falar que é um filho adotado, né? E ele realmente tem sido um desafio, ele é um satélite com a câmera, ele é um satélite de imageamento, então ele bate fotos do Brasil inteiro, de São José, do Brasil, do mundo inteiro é possível bater fotos, para aplicações urbanas, aplicações de meio ambiente, desmatamento da Amazônia, assunto tão importante, né? Os nossos biomas, o meio ambiente. E esse satélite, ele tem a câmera de mais alta resolução já feita no Brasil. Um pixel da câmera desse satélite tem 3 metros de resolução. Significa que lá do espaço ele consegue enxergar um carro, até mais ou menos 3 metros. Então é algo assim que não tem precedentes aqui na história da tecnologia no Brasil. E ele, além disso, é o primeiro satélite privado feito pela indústria brasileira. Todos os outros foram satélites, ou satélites do governo, né, no geral do INPE, ou satélites de universidades, acadêmicos e para fins de pesquisa, ou satélites comprados do exterior, importado, que é essa da Embratel, enfim, outros grandes operadores de telecomunicações. Então esse é o primeiro, que é uma empresa, vamos fazer no Brasil com tecnologia brasileira, com engenheiro brasileiro, com cientista brasileiro, com laboratório brasileiro. Assim, dá orgulho falar isso, porque a gente pensa, poxa, o Brasil, que é um país que se você for ver, o Brasil exporta suco de laranja e café. E a gente está numa cidade que exporta avião, que exporta satélite. Então, produtos de altíssimo valor agregado. Dá muito orgulho ver que a gente tem essa competência, que o Brasil tem essa competência. A gente investir, né, como vocês fazem aqui, com os jovens, buscando talentos, incentivar a liderança, o empreendedorismo, eu acho que isso é fundamental. Eu tenho a felicidade, um pouco de sorte também, para ser honesto, de, graças a Deus, cair na área que eu quis trabalhar. E eu estou há 9 anos na indústria agora, vai fazer 10 agora, muito em breve, e trabalhando nesse satélite, que a gente vai lançando ano que vem. Essa é a novidade, falando aqui em primeira mão para quem está nos assistindo. Ele infelizmente não vai ser lançado do Brasil, porque a base de Alcântara, que é a base brasileira, fica no Maranhão, ela não está pronta, assim, enfim, a base existe, ela lança foguetes, mas não foguetes comerciais, né, privados. Ela lança os foguetes da aeronáutica, né? Então, assim, a gente teve que contratar lá fora, está terminando a licitação, a gente vai contratar no exterior, mas ainda assim, é um satélite brasileiro, feito com muito orgulho aqui no Brasil. Por isso que eu chamo ele de filho, porque eu tenho um carinho danado em falar dele, quase como eu falo das minhas meninas aqui. Então essa é a minha história de sonho, começando ali com criança, com a matemática, olhando para o céu, vendo as estrelas. Hoje eu tenho a satisfação de trabalhar, eu acho que não é exagero dizer que é o satélite de maior tecnologia feito no Brasil. Que bacana, que demais. Olha só, o protagonista trazendo novidades aí em primeira mão. E olha só o poder de um sonho, né? Desde a infância, né? Que bom que seu pai valorizou, sua família, sua mãe, né? Todos valorizaram, acreditaram. E hoje, né, a partir de um sonho de ver as estrelas, nós temos aqui, né, alguém que está à frente de um trabalho como esse, né? E que traz aí muito orgulho, não só para você, mas para todos nós, né, brasileiros, né? E, por falar nisso, o que houve aí nessa trajetória que você acha que te ajudou na realização desse sonho? Legal, Poliana. Bom, eu acho que o sonho ele é fruto de escolhas, né? Eu fui fazendo escolhas, às vezes eu deixava de sair com os amigos, eu deixava de jogar um futebol, alguma coisa para poder estudar, para poder participar de uma competição, para poder fazer alguma coisa. Então eu fui fazendo algumas escolhas. Eu gostava de participar de competição de matemática, essas coisas, foi que nem a gente estava conversando logo antes da entrevista. Pequenas conquistas levam a conquistas maiores. Então, quando eu tirava, sei lá, 9, numa prova muito difícil de matemática, eu ficava muito feliz. Nossa, quem diria, eu consegui e tal. E aí, quando eu construí um primeiro robozinho, nossa, eu construí, ele funciona. Depois de 10 tentativas, ele funciona. Então, as pequenas coisas que você faz levam a coisas maiores, né? Você vai fazendo uma, vai fazendo outra, isso gera um sentimento de uma autoestima, você fecha ciclos, né? Então, eu acho que foram escolhas, mas essas escolhas só aconteceram porque eu tive oportunidade. Então, eu tenho pais maravilhosos, eu não precisei, graças a Deus, trabalhar para sobreviver, assim, quando eu era criança. Meus pais tinham um comércio, eu trabalhava com eles, mas, enfim, era para ajudar, assim, não era minha subsistência aquilo, sabe? Então, assim, quando tinha prova, tudo, eu nem ia trabalhar, eu ficava em casa estudando. Então, eu tive muito apoio. Eu tive a família que falou, tem que estudar, tem que correr atrás, então isso foi muito bom. Eu estudei numa boa escola lá em Brasília, que era uma escola militar, a escola do Colégio Militar em Brasília, que é uma escola muito boa, na minha época era a melhor escola lá em Brasília.
E é uma escola que os professores eram fantásticos, assim, os professores tinham atividade extracurricular quase todo dia, quem era atleta também tinha um baita incentivo, quem queria ser atleta, até saiu atleta olímpico lá da minha escola, enfim, era um baita incentivo. E quem gostava de música tinha aula de música, quem gostava de coisa tinha coisa. E eu gostava de espaço, então eu participava das competições de exatas, tudo. Então, assim, é um conjunto de fatores, né? As escolhas é você ir no caminho certo, né? Você tem que ter um rumo para o barco velejar, senão você não vai para lugar nenhum, né? Ter uma bagagem em casa, eu acho que a família é fundamental. Tem que, realmente, se não vier de casa, não é a escola também que vai ensinar tudo, né? O apoio dos professores e dar um pouco de sorte. Porque eu poderia fazer tudo isso e não dar certo, e acabar trocando de área, e também não seria demérito nenhum. Se eu acabasse formando tudo isso, e a empresa que eu formei, eu dei sorte que estava criando essa empresa, precisava de engenheiro, e eu estava lá, eu estava com o diploma na mão, eu podia não estar. Teve amigos meus que formaram na minha turma do ITA, mesma coisa, mesma faculdade, mesmo diploma, 3 anos depois foram pedir emprego lá, a empresa não estava com vaga. Então, assim, eu tive sorte, porque quando eu quis, tinha. Então, assim, eu acho que é uma série de coisas, né? E você agarra as oportunidades. Meu pai disse que às vezes o ônibus não passa 2 vezes, né? Então eu falei, pegar eu entro, né? Depois eu vejo se eu estou no caminho certo, né? Mas eu entro aqui e eu sempre fui muito de agarrar as coisas, de tentar. E graças a Deus, assim, muitas coisas eu não consegui, mas nessa área espacial, que é uma área difícil, uma área muito pequena aqui no Brasil, graças a Deus eu consegui entrar nesse meio e estou aí agora, né? Eu tenho a satisfação também de falar que no meu LinkedIn, que é a rede social mais ativa que eu tenho, lá eu estou hoje como, acho que o top 1 da área espacial no Brasil hoje, que eu divulgo notícias, eu faço orientação educacional com jovens, já, graças a Deus, pude encaminhar alguns para o exterior, um deles, inclusive, trabalha até comigo, foi meu estagiário, hoje é engenheiro, foi efetivado lá na empresa. Eu falei, olha, eu sou grato, eu tive muitas oportunidades, acho que é minha obrigação retribuir. Eu preciso retribuir, eu preciso ajudar. E você contando a sua história, Danilo, nós vamos vendo os comportamentos empreendedores, que tanto a gente fala aqui no CEDEMP, que tanto nós acreditamos, né? Persistir, né? Buscar oportunidades, essa rede de relações, né? Contar com a ajuda das pessoas também, né? Nesse caminho, nesse caminhar. Então, eu acredito que você teve sorte, mas você empreendeu. Acho que mais que tudo, né? O empreender, ele gera oportunidades, né? Na nossa vida. E pensando nisso, o Fernando Dolabella, que é um autor que nós usamos muito na educação empreendedora, ele diz assim: embora o sonho seja individual na sua concepção, ele é coletivo na sua finalidade, pois oferece valor à comunidade. E pensando nisso, o que esse sonho trouxe, né, na sua vida, que te fez querer retribuir aí de alguma maneira, né? Eu conheço um pouquinho da sua história, por isso eu estou perguntando, né? Mas conta pra gente um pouquinho sobre isso. Legal. Eu tenho 2 áreas que eu faço questão de retribuir, né? Eu realmente me sinto bastante grato pelas oportunidades, né? Eu acho que vale a pena lembrar que eu estudei em escola pública, né? Que é uma escola federal, depois o ITA também, meu mestrado foi no INPE, que também é uma escola pública, então, assim, eu tenho uma dívida com a sociedade, né? Eu estudei em escolas todas do governo, então eu sinto que eu tenho uma dívida, assim, e eu tento pagar ela de 2 jeitos, né? A parte de técnica, de conhecimento, eu uso muito na orientação vocacional. Uma coisa que eu sentia falta, vou falar brevemente, aí depois eu falo de um projeto maior agora que é bem interessante. Eu vejo muitos jovens falando assim, mas eu vou formar nisso, mas eu vou trabalhar com o quê depois? Onde que eu posso trabalhar nisso? Eu tenho que ser engenheiro aeroespacial para trabalhar com espaço? Muitas dúvidas que são legítimas, que eu vou desmistificando aos poucos. Não precisa ser engenheiro aeroespacial, você pode ser, inclusive não precisa nem ser engenheiro para trabalhar com aeroespacial. Tem cientistas, tem outras áreas que trabalham. Eu, por acaso, sou engenheiro aeroespacial e trabalho com espaço, mas não necessariamente. O meu foi coincidência de nome, porque eu fiz muita questão mesmo de correr atrás disso. Mas, aliás, para emprego, até melhor ser engenheiro mecânico ou elétrico, que é uma área muito mais ampla do que a minha, né? Eu até dou esse conselho para a molecada. Mas, com relação à tecnologia, eu tento ajudar, mostrar que o Brasil tem mais coisa, que a gente, por mais que seja um país, no geral, agrário, que a gente exporta café, suco de laranja, soja, milho, a gente também tem avião. A gente aliás, está na cidade dos aviões, na cidade dos foguetes, né? Por excelência, a capital da tecnologia no Brasil. Então, acho que mesmo aqui, tendo acesso a tudo, as pessoas não sabem, os jovens não sabem. Então, eu faço muita questão de ajudar, já ajudei bastante gente nesse aspecto. Alguns, graças a Deus, foram bastante longe, eu vejo demonstrações de carinho e tudo. Mas esse projeto, eu gosto dele, mas eu sinto que o alcance dele é pequeno, porque é uma área pequena, né? É com os universitários. E com os universitários, ou o pessoal do ensino médio, ou o pessoal recém-formado, que está buscando o primeiro emprego ali. Eu me senti na obrigação de fazer algo a mais. Falei, não, realmente isso é bacana, eu ajudo, mas eu acho que eu tenho que fazer uma coisa num alcance maior. E a pandemia despertou em mim, eu achei que o mundo estava muito dividido. Falei, esse mundo está muito dividido, muito polarizado, a gente vê mais o que nos separa do que nos une.
Falei, o que nos une? Eu falei, vou pegar uma causa bem assim, abre aspas, manjada, que ninguém vai criticar, ninguém vai botar defeito e vou fazer, que é catar lixo pela rua. Eu falei, bom, isso aí não importa se a pessoa é rica, ela é pobre, enfim, ela é estudada, ela não é, acho que ninguém gosta de ver o chão sujo, né? Sim. Então eu falei, bom, essa é uma causa que une todo mundo, né? É uma causa de comunidade, é uma causa de meio ambiente. E não é minha causa, assim, eu sou mais da área da tecnologia, mas eu falei, bom, eu acho que não custa nada, é um grupo de amigos, vamos começar a fazer. E tem mais ou menos 2 meses que todo sábado, às 10 da manhã, a gente criou um projeto chamado Minha Cidade Mais Bonita, que é onde, né, eu atuo com a Fabiana, nossa querida amiga. Que a gente, todo sábado, a gente escolhe um ponto da cidade, aqui em São José. A gente está querendo expandir para filiais aqui no Vale. Olha, legal. Mas a gente está aqui, por enquanto, só em São José. A gente, vamos... Por exemplo, a gente já fez no Banhado, a gente já fez ali na nascente do Córrego Senhorinha, ali no Campo dos Alemães, nós fomos no Jardim Portugal, amanhã estamos no Jardim Estoril. Nós estamos em vários bairros, a gente coloca a camiseta, pega a vassoura, pega um espetinho para ir coletando, a gente faz coleta seletiva para ensinar a questão do ciclo do lixo, separação, nós fazemos triagem, então a gente faz toda a coleta seguindo as boas práticas, e aí a gente começa a fazer, a gente não pede permissão nem nada, chega e sai catando. E aí na rua, os pessoal, que legal, vocês são da prefeitura? Não, a gente é voluntário, a gente quer fazer alguma coisa, eu estava sentado em casa vendo televisão, eu acho que posso fazer alguma coisa a mais, né? Eu faço na tecnologia, mas um grupo muito pequeno, é um grupo muito, muito pequeno de pessoas. E aí senti isso e começamos a fazer e está dando um alcance bacana, a gente já teve um dos dias, nosso recorde, a gente pegou 150 quilos de lixo. 7 pessoas durante 1 hora. A gente não fica muito tempo, senão as pessoas cansam, todo mundo tem mais o que fazer no sábado. A gente pega das 10 às 11 e a gente começou a fazer isso. Isso dá uma, como você falou, né? A gente estava conversando antes, dá uma realização pessoal. A gente não vai mudar o mundo, a gente não vai competir com a Urbana, não é o nosso propósito. A gente quer passar uma mensagem. Nesse mundo desunido, nesse mundo cheio de divisão, né? A gente vê isso em vários campos, né? Em especial acho que na política isso está muito evidente. Os ânimos, né, a questão dessa a doença dividiu muita gente, né, dividiu muitas famílias, infelizmente, mas a gente pode ter causas que nos unem. Então a gente começou fazendo isso, tem um grupo que vai ali, digamos, um núcleo core que vai todo sábado, e tem o pessoal que vai extra, que esse sábado eu posso, eu não posso, no meu bairro, se for no meu bairro eu vou. E é legal, eu estou bastante satisfeito, a gente tem 2 meses e a gente está rumo à primeira tonelada de lixo. Olha, a gente catou ao todo 300 quilos até agora. Legal. E eu acho que a realização, né, você ser uma pessoa realizada no seu sonho, na sua vida como um todo, né, faz com que você queira transbordar de alguma maneira para as pessoas, para a sociedade. Muito legal. Infelizmente, a nossa entrevista está chegando ao fim, né? Mas, né, vamos aproveitar essa oportunidade, Danilo, para deixar aí para o pessoal a sua página, na página desse projeto, para quem quiser contribuir, né, melhorar o nosso meio ambiente, né, melhorar onde nós vivemos, o nosso espaço, incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. Pode encontrar vocês aonde? Maravilha. As nossas redes sociais a gente atua mais no Instagram, que é Minha Cidade Mais Bonita, tudo junto. @Minha Cidade Mais Bonita. Lá nós colocamos aonde vai ser o próximo tirão, então hoje a gente já está anunciando onde vai ser amanhã, todo sábado às 10 horas. Não precisa levar nada, totalmente voluntário, não tem custo nenhum, o projeto vive de doação, todos os materiais que a gente tem, foi tudo doado pelos próprios membros, por gente de fora que acabou doando alguma coisa. Então é só chegar, estar conosco, fazer essa boa ação e continuar conosco, né? Eu peço que divulguem, compartilhem, porque a gente precisa realmente ter pequenas causas como essa mudam o mundo, né? E eu vou aproveitar e fazer um pouquinho de propaganda também do meu canal da tecnologia, que é no LinkedIn, Danilo Miranda. Lá eu falo sobre a área espacial, sobre tecnologia, sobre geração de riqueza para o Brasil, principalmente nesse sentido de agregar valor. Eu não tenho nada, eu estou falando do suco de laranja de soja, não tenho nada contra o agronegócio, não. Mas eu acho que realmente para gerar empregos de qualidade, empregos assim realmente de alto nível, tem que agregar valor. Então eu faço propaganda bastante disso, né, por vivenciar essa área nas minhas redes. Isso mesmo, que legal, Danilo. E que bom que o seu sonho, né, realizado te fez uma pessoa realizada também, né, que transbordou aí para o mundo, né, trouxe aí para o mundo também essa possibilidade de criar um mundo melhor. E você que nos acompanha em casa, né, realize os seus sonhos, empreenda os seus sonhos, né, se torne uma pessoa melhor, mude a sua vida e mude o mundo também. Foi um prazer ter você aqui, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Até mais, é com vocês, gente. Obrigada, Poliana. Que presente conhecer o Danilo Miranda, né? Eu fiquei impressionada em observar como que os sonhos podem transformar ele
e a realidade ao entorno dele, de um astronauta para construir satélites que pode viajar pelo mundo. Olha que bacana. Nossa, foi muito legal ver, assim, primeiro ver o amor, a paixão que ele demonstrou por esse sonho, né, que ele desenvolveu no decorrer da vida dele. E ele falou aquilo, ele falou com tanta empolgação daquilo, né, até colocando ali. Filho. É isso que eu ia falar, ele colocou, né, comparou o satélite que ele ajudou a construir com um filho adotivo, né? Então a gente vê aí o amor, quanto que isso representou para ele de fato, né? Isso foi muito legal. E foi interessante ver assim como que os sonhos dele foram mudando com o caminhar, né? De acordo com as oportunidades que a vida foi dando para ele, o sonho também foi se adaptando, né? E hoje ele tem nessa história linda para contar para gente, né? Uma história assim importante. Ele tem uma participação importante na história da ciência e da tecnologia do nosso país. É muito de legal. Alta performance. Sim, muito legal isso, né? Sim, e quando ele fala que eu fui para outro país, mas eu queria voltar para deixar para o meu país o que eu tenho de bom, o que eu aprendi de bom, né? A humildade dele de voltar para cá e pensar, não, vou fazer um trabalho social. Eu fiz uma coisa grande, mas agora eu quero fazer uma coisa para o meu meio, né? Isso é bem bacana. Que bacana. Eu achei muito interessante também, você que está em casa, eu acho que ficou como uma alerta para nós que somos mães, da importância da família nesse contexto, que às vezes a gente despreza, de certo modo, ou minimiza o sonho dos nossos filhos e acham que não vão dar em nada, é coisa de criança, e da importância da gente valorizar, mesmo que seja um sonho alucinado, meio louco, como ele também mencionou lá, que as pessoas falavam assim, ele é meio louco, esse menino é meio louco, e como que ele conseguiu alcançar os sonhos, e como o papel importante da família nesse processo. É verdade, essa rede de apoio, né, esse incentivo. Eu, como mãe, fiquei ali observando e escutando tudo que ele estava falando, né, o papel da família, né, de incentivar esse sonho. Eu fiquei repensando ali, será que eu estou dando esse mesmo apoio em casa? Como é que está sendo a minha postura, né, a minha posição, né, nesse aspecto? Eu achei muito legal de saber que ele teve toda essa rede de apoio que ajudou a desenvolver e chegar onde ele está hoje, né? E olha que bacana, a Vanessa falou sobre a humildade e ele desenvolve trabalhos sociais, gente, além da questão da orientação vocacional. Tudo que ele sentiu necessidade, de certo modo, ele resolveu devolver para a sociedade. Olha que coisa linda. Ou seja, ele na infância, na adolescência, teve o apoio dos pais, mas ele se sentia meio perdido. E mostrou para a gente que os sonhos não têm fronteiras, porque ele saiu lá de Brasília e veio parar aqui em São José por orientação de um professor que lembrou de uma escola. E para que os alunos não precisem contar com essa sorte de encontrar um professor ou alguém que faça esse comentário, ele já desenvolve um trabalho de orientação vocacional. Quantos dos nossos jovens e adolescentes precisam desse apoio? Estão perdidos, tem muitos talentos no Brasil e estão perdidos sem orientação. E olha a contribuição que isso pode ter, não só para São José, mas para todo mundo. Porque quando um evolui, todos nós evoluímos, né? Foi muito bacana. E até lembrei de uma fala que ele guardou do pai dele, né? Falando, filho, tem ônibus que só passa uma vez, então a gente tem que aproveitar para pegar, né? Nada mais empreendedor que isso, né, Vanessa? Busca de oportunidade e iniciativas. E assim nós terminamos o programa de hoje, com aquela intenção de que você aproveite a oportunidade que nós estamos dando nesse programa e vá atrás dos seus sonhos. Vale a pena. Bora empreender os sonhos? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.